Hoje eu vou falar pra vocês quais são os tipos de regressão que existem. Será que tem alguma prova realmente de que a regressão funciona? Será que vale a pena fazer a regressão no tratamento? O que pode dar errado numa regressão? Bom, se você quer saber de tudo isso e muito mais, eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Fica aqui comigo que eu vou responder essas e várias outras perguntas, mas é claro, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila e eu vou falar pra vocês hoje sobre regressão, né? Vou falar sobre regressão com vocês. É um dos assuntos mais polêmicos dentro da hipnose, tá? Com certeza a regressão é um dos assuntos mais polêmicos dentro da hipnose e há muitas dúvidas acerca disso e neste curso aqui eu não poderia deixar de respondê-las. Eu não vou fazer vídeo ensinando a regressão aqui até o momento no curso de vocês, tá? Até porque o foco aqui não é necessariamente hipnose clínica, que é um curso de hipnose no geral, para vocês aprenderem informações sobre todos os tipos e depois vocês escolherem a sua linha, tá? Mas assim, eu tenho que falar sobre, porque senão não teria como ser um curso de hipnose sem mencionar a regressão. Então vamos lá, nós temos basicamente dois tipos de regressão apenas, tá? Pelo menos até esse presente momento que eu tenho conhecimento é só. Então temos a regressão de vidas passadas e temos a regressão de memória. Vamos começar pela mais polêmica então, que é a regressão de vidas passadas, tá? Então vamos lá, vem aqui comigo. A regressão de vida passada, mas isso daí é verdade? Calma lá, tá? Primeiro, eu e nem ninguém tem o conhecimento necessário para poder dizer se uma coisa é 100% real ou não, porque não sabemos, é impossível, tá? Mas lógico que temos alguns fenômenos meio sem explicação que acontecem com algumas regressões e tem algumas coisas que seriam totalmente explicáveis pelas explicações que já temos, né, pelos céticos aí de regressão de vida passada. Não existe prova nenhuma que diga que é real aquilo que está acontecendo ali, tá? Pode ser sim, como os estudiosos, os céticos dizem, que é só um resquício de memória seu, que é uma mistura de uma novela de época que você assistiu com as coisas que você leu no livro de história e que você aprendeu lá atrás, de algum filme que você assistiu, e aí você cria aquela coisa ali na sua cabeça na hora. Ah, mas e aquelas pessoas que voltam falando outro idioma? Depende do idioma também, né? Porque se for um idioma, por exemplo, inglês, espanhol, a gente acaba tendo, né? Brasileiro aqui, por exemplo, acaba tendo muito contato com esses idiomas e pode ser que você tenha aprendido e tenha ficado gravado lá tecnicamente no inconsciente e você, durante aquela regressão, começa a executar aquilo. Talvez isso não explicaria como falar com perfeição, né? Mas é uma explicação também que os cientistas, né, e os céticos acabam dando para esse tipo de fenômeno. Então é tudo mentira? Como eu já falei, eu não sei, não dá pra dizer isso pra vocês, tá? O que a gente sabe é que pra pessoa que tá ali sentindo é real, quando ela volta, ela sente que aquilo lá aconteceu de verdade e pra ela aquilo tudo é real. Mas assim como qualquer experiência que a gente tem, por exemplo, na infância, é real, mas depois a gente acaba descobrindo que a gente é que interpretou daquela maneira. Então, não tem como eu falar que pra vocês é mentira ou é verdade, porque isso eu não tenho e ninguém neste planeta, nesta dimensão que vivemos, pode responder isso, tá? Com 100% de certeza. Tem aí, lógico, né? A falta de evidência pra uma coisa, aí quando tem um fenômeno que não é muito bem explicado, que tem um rapaz que ele fez regressão, por exemplo, de vida passada, e ele não tocava nada, né? Aí diz ele, porque aí quem é cético vai dizer que ele tá mentindo, mas então, tem casos aí de pessoas que voltaram para outras vidas e quando retornaram pra cá, estavam sabendo tocar instrumentos, que nem esse rapaz aí, ele aprendeu a tocar violino. Nunca pegou num violino na vida, tá? Nunca. E quando ele voltou da regressão, ele tava sabendo tocar lindamente, tá? Então, né, o que a gente vai falar? Não dá pra dizer, eu não tenho esse conhecimento, tá, pra passar pra vocês. Mas assim, o que importa pra nós aqui no estudo é se isso daí vai ser eficiente pra terapia ou não, tá? E é isso que eu vou focar aqui agora. Bom, agora que vocês sabem aí que não necessariamente é verdade, não necessariamente é mentira, que pode ser as duas coisas, vem a segunda pergunta, né? Mas isso aí no atendimento, quando que eu vou usar? É preciso eu usar? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que talvez vocês até saiam desse vídeo depois que eu falar. Mas a verdade é que eu mesmo, como Henry Dávila, terapeuta, hipnoterapeuta, psicanalista, eu não uso regressão, tá? É absurdamente raro eu usar uma regressão, absurdamente mesmo, tipo, é uma a cada 50 vezes, 100 vezes, sei lá, é muito difícil.
Ah, e por que é tão difícil você usar a regressão? Porque eu já coloquei os 2 últimos vídeos aqui do canal, vou deixar aqui no card, né? Vou deixar o primeiro aqui, ó. E também eu fiz um outro vídeo também, que na verdade eu não fiz, né? Eu upei ele aqui, que foi uma aula ao vivo minha, que eu vou deixar aqui também, onde eu falo da hipnose transpessoal, que é o meu carro-chefe na hipnose. Essa hipnose transpessoal só consegue ser aplicada em quem entra em nível profundo de transe. E as regressões, tanto a de vida passada quanto a de memória, também só são aplicáveis em quem entra em transe profundo. Então, partindo desta premissa, nós temos aí uma técnica ultra poderosa que resolve as coisas muito rápido, que precisa de tal nível de transe, e tem a regressão que demora e que não é ela que vai resolver muitas coisas e que precisa do mesmo nível de transe. Se eu colocar na balança, a pessoa está no transe suficiente para eu fazer hipnose transpessoal e fazer regressão. A hipnose transpessoal é 1 zilhão de vezes melhor. Então não tem por que eu fazer a terapia de vidas passadas ou de memória com ela, sendo que eu tenho uma outra ferramenta que é absurdamente melhor. Henry, mas então quando que você usa isso daí? É quando a pessoa vem na cabeça dela, ela já vem querendo isso daí, obviamente ela tem que ter facilidade para entrar em transe, senão não existe, tá? Mas vamos supor que ela entre fácil em transe e ela fala assim, eu preciso voltar para aquela vida, tá uma coisa me angustiando ali naquela vida, eu tenho que voltar lá, e já é uma crença dela, ela tem aquilo dentro dela, já tá certa, ela já entra em transe fácil. Você só tem que aí dar o que ela tá precisando, que é ir lá. Se não resolver, você sabendo que ela entra em transe, caso você tenha, por exemplo, a hipnose transpessoal, você usa a hipnose transpessoal depois, mas aí naquele primeiro princípio, para sossegar o facho dela, você vai ter que dar essa regressão de vidas passadas. E esses são os únicos contextos no qual, basicamente, eu uso, porque senão não tem por que usar. Então, assim, se a pessoa já tá muito bem claro que foi ali naquela vida que ela foi uma prostituta ou um cara ali que era que espancava a mulher e por isso que agora ele não consegue que nenhuma mulher ame ele, e aí ele vai lá e resolve aquilo, ele se sente bem com aquilo, então tá ótimo, tá maravilhoso. Só que a gente sabe que, assim, nunca é só isso. Quem trabalha com outras linhas terapêuticas de base, como eu que sou psicanalista, sabe que não é só aí o buraco, tá? Então o mal dos hipnoterapeutas, eles não têm uma base, e quando eles pegam um caso desse, eles não veem que o buraco é muito mais embaixo e eles só dão o que a pessoa quer. Eu até posso dar o que ela quer, mas eu vou fazer ali um trabalho de psicoterapia com a pessoa, vou dizer que é importante ela passar pelo autoconhecimento e entender e não ficar só colocando a culpa na vida passada. Tá? Mas assim, a princípio eu posso fazer essa regressão de memória caso, de vidas passadas, né? Caso ele ou ela mostre que tem a facilidade de entrar em transe, porque senão eu não tenho o que fazer. Então o único benefício terapêutico seria esse, quando a pessoa já sabe onde é que tá azedo do pé do frango lá, ela vai lá, volta, resolve e fica feliz da vida. E aí você parte para outras terapias aí, por exemplo, a psicoterapia, ou então parte para hipnose transpessoal, se você tiver também. Depois nós temos a regressão de memória. A regressão de memória que volta até o útero da mãe. Também não tem nenhuma comprovação científica de que ela funcione. É obviamente um pouco mais fácil dela ser real do que as vidas passadas, né? Porque se trata da sua vida atual. Já teve casos de pessoas que ficaram se lembrando de coisas que foram ditas pra ela enquanto ela estava no útero da mãe, e aí ela foi perguntar pra mãe e a mãe realmente falava aquilo, tá? Então eu já tive essas experiências, né, de fazer com pessoas e realmente elas tirarem conclusões ali, informações, na verdade, muito, assim, impossíveis delas saberem, e quando elas foram tirar a prova real com quem estava envolvido, realmente aconteceu. E tem casos de que elas, né, passou pela mesma coisa e foi confirmar e a pessoa falou que nunca disse aquilo, que é mentira. Enfim, tá? A gente sabe que pode ter aí também mentira, pode ter omissão, pode ter um monte de coisa. Mas a regressão de memória é, digamos, um pouco mais levada a sério do que a regressão de vidas passadas. No Paraná, por exemplo, eles tinham, né? Acho que não tem mais agora, uma especialista que fazia regressão de memória, né? Em pessoas que foram testemunhas de crimes graves, pra resgatar a memória delas e fazer um retrato falado e acabar pegando o bandido. Pra memórias assim também que estão frescas, né, ali na mente da pessoa, que aconteceu há pouco tempo, dá pra gente até confiar um pouco mais do que numa memória, né, lá de quando ela tem 50 anos agora e ela tá lembrando de quando ela tinha 5. Então tem que também ter esse jogo de cintura aí na hora de falar de regressão. E nesse caso, né, nessa regressão aí de memória para essa finalidade lá da polícia, é muito bem usado, porque a hipnose transpessoal ela busca tratar, não busca investigar.
como nessa caso a hipnose forense, então a hipnose transpessoal não serviria para eles. Então a regressão é um bom meio deles conseguirem aquilo que eles querem e tá tudo bem, tá? Mas também não tem prova científica e existe muita chance de ter memória falsa durante a regressão de memória. Não é confiável as informações que vêm dali, principalmente quando a gente vai voltando muito mais no tempo. Então tem que ter cuidado e depois eu vou falar de outros tópicos aqui da regressão também. Talvez esse vídeo fique um pouco meio longo, mas eu tenho que falar tudo da regressão aqui pra vocês. Agora que eu já falei das duas, eu vou entrar na segunda parte do vídeo, que é explicar quais são os tipos diferentes de se fazer uma regressão, tá? Por exemplo, existe a regressão por emoção, existe a regressão associado e existe a regressão dissociado, tá? Existem esses três tipos. Na verdade, a regressão por emoção, ela vai estar até no meio desses dois aqui também, mas eu já explico porque eu separei ela aqui pra vocês. Então, na regressão por emoção, você não tem muito controle de onde ela vai voltar, nem se é outra vida, tá? Porque a regressão por emoção, como é que é, basicamente? Eu vou resumir aqui, tá? Você vai colocar a pessoa em transe, vai trazer a emoção que ela veio tratar pra você, vamos supor que ela tá tratando um medo, ela tem um medo muito forte, não sabe do que, só sente medo, ou tristeza, ou raiva, enfim. E aí você vai trazer aquela emoção com toda a força que ela sente, e na hora que ela estiver sentindo aquilo, e estiver em transe, ela tem que estar em transe, tá? Na hora que ela estiver sentindo aquilo em transe, você vai pegar e falar pra ela que no 3 ou no 5 ela vai atravessar o portal, ou nem precisa falar do portal, que quando você estralar os dedos no 5 ela vai voltar pro instante da vida dela. Aí que você tem que falar vida, porque pode ser vida passada, pode ser vida de agora. Pro instante da vida dela em que ela sentiu aquilo pela primeira vez. Porque ela vai, a gente vai buscar a causa nesse caso, tá? E aí ela volta e conta pra você. Aí você começa a fazer as perguntas, que é a segunda parte desse vídeo que eu quero falar aqui agora. Quando ela voltou pra lá, independente desse tipo de regressão em qualquer outro tipo, que a pessoa voltou, tipo, tô ali, você vai começar com as perguntas. O que são as perguntas? Perguntas na regressão tem que ser muito genéricas, porque lembre, a pessoa já cria memória falsa por si própria. Se você inserir alguma informação ali sem querer, aí pode mais ainda. Lembre que ela está altamente sugestiva naquele momento. Então quando você for voltar com a pessoa, você vai perguntar pra ela: você tá num lugar aberto ou fechado? Está sozinha ou com alguém? É dia ou é noite? Você vai fazer esse tipo de pergunta bem aberta, bem vaga, para ela preencher com a informação. Porque, por exemplo, se você falar assim, que roupa você tá vestindo? Às vezes nem roupa ela tá vestindo, às vezes ela tá pelada, às vezes ela tá no útero da mãe, você pergunta que roupa ela tá vestindo, e daí ela pode criar uma roupa ali e só pra te responder, porque ela tá sugestiva. Ou se você fala assim, quem tá aí com você? Você já tá colocando alguém ali, porque pode ser que ela tava sozinha. Tá? Então tem que ter muito cuidado, olha pra você ver o trabalho que dá e nem é tão eficiente. E aí você vai ter que ter todo esse trabalho de ficar pensando muito antes de perguntar alguma coisa pra não colocar nada ali na cena. E aí você vai colhendo informação e aí ressignificando conforme ela vai te respondendo. E essa daí é a maneira de fazer a regressão por emoção, tá? Puxar a emoção e a partir da emoção voltar para outro ponto. E agora entra o outro ponto do vídeo, né? As regressões, tanto a de memória quanto a de vidas passadas, né? Por emoção, ela pode ser de vidas passadas, porque ela pode voltar para lá, ou pode ser também de memória. Então por isso que eu separei ela, porque ela é meio que vaga, ela pode ir para os dois lados, tá? É uma regressão neutra. A de memória é só para a vida atual, a de vida passada é só para outras vidas, e a por emoção pode ser qualquer uma. Mas nós temos dentro de todas elas alguns aspectos que vocês têm que saber. O primeiro deles é saber o que é dissociação. Dissociar, eu já falei no dicionário hipnótico, tem o vídeo aqui, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. A dissociação é quando você separa o eu de agora, né? Vamos supor que ela tá fazendo terapia agora em 2021. Você separa o eu de agora, de 2021, do eu lá da vida passada ou de quando ela tinha 10 anos, 5 anos. A dissociação é um ponto de ancoragem que você vai criar para conversar com a personagem, caso seja a vida passada, né? Ou a versão anterior dela, ou também falar com a versão de agora. Por exemplo, você vai falar assim pra ela, vamos supor que é uma paciente chamada Maria e ela tá em 2021. E ela tá voltando pra uma vida passada onde ela é a Sebastiana, da Inglaterra. Aí você vai falar assim, ó Maria, quando eu tocar aqui na sua testa eu vou falar com a Sebastiana da Inglaterra. E aí você fala 1, 2, 3, ou só toca, não precisa falar 1, 2, 3. E daí, Sebastiana, tá me ouvindo? Ela, tô te ouvindo.
Agora eu vou tocar na sua testa, vou falar de novo com a Maria. Aí você toca na testa, Maria, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então você separa como se fosse um canal onde você fala com uma ou fala com outra pra fazer a ressignificação entre elas ou entre o que tá acontecendo. E o mesmo seria pra dissociação de vida normal, né? Da vida agora. Só que você vai separar a versão dela agora da versão dela, por exemplo, criança lá atrás. Mas seria o mesmo procedimento. O que é relembrança? A relembrança é assistir como se fosse numa tela de TV, numa tela de cinema. Você não vai estar lá na cena, na regressão. Você vai estar tipo numa sala assistindo um vídeo da sua vida passada, ou num cinema, alguma coisa assim. Então, relembrar é rever, mas não estar presente, tá? Assistir de forma dissociada mesmo. Mas não dissociada só de ser outra pessoa ali, mas sim estar assistindo como um filme. Isso é relembrança. E a revivificação é a regressão clássica que a maioria acaba fazendo, que é a regressão de a pessoa voltar à primeira pessoa. Então, quando ela está em regressão normal, né, por revivificação, ela olha para as mãos dela e ela está se vendo, ela olha para o seu corpo e tudo mais, e ela está se vendo em primeira pessoa. E aí, nesse caso, você pode criar aquele ponto de dissociação na testa, no ombro, estralando o dedo, onde você quiser. E aí não tem muito a ver com regressão necessariamente, mas um pouco aqui nessa linha, temos a hipermnésia. Hipermnésia é uma espécie, digamos aí, de expansão da memória. É quando através da hipnose a gente dá meio que um acesso a maiores partes da mente dela do que ela teria normalmente. Então ela pode se lembrar de algumas coisas que talvez ela não se lembrasse em estado normal. Porém, também tem pouca eficiência comprovada e também pode se criar memórias falsas. Então, eu tô falando isso, gente, não é pra frustrar vocês, é porque eu tenho um compromisso com a parte científica aqui, tá? Então, se não tem como ser provado, na verdade, se a maioria dos estudos acaba falando que não tem muito resultado, eu sou obrigado a falar pra vocês, tá? Não tem que querer agradar, tem que falar o que acontece. É chato, né? Mas é o que acontece. Então, resumindo a história, não dá pra você confiar muito em nenhuma das informações que vem na regressão. Sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas falando já da hipnose transpessoal, aprendam ela, gente, conheçam, assistam os vídeos que eu deixei aí no card, porque é muito importante vocês conhecerem essa técnica. Além dela ser perfeita sozinha, ela se mescla com qualquer outra técnica terapêutica que você tenha. Então você tem que ter ela se você quiser ser um hipnoterapeuta diferente, principalmente no mercado, hipnoterapeuta de sucesso, tá? Então assista o vídeo ali depois, eu sei que é meio longo, mas bota ali na TV, pega uma pipoca e assista ali com calma, tá? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei tudo que eu sabia de regressão aqui pra vocês, basicamente, tá? Do que é importante eu passar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Deixa o seu like aqui no vídeo e a palavra-chave é toalha. Comenta aqui embaixo se você acredita nas informações que vem aí a partir da regressão de vidas passadas, que eu quero saber a opinião de vocês. E eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula aqui do nosso canal. Até mais!